Olá, boa noite. Vamos começar nossa live dessa quarta-feira, dia 3 de março. Como sempre fazemos às quartas-feiras e aos domingos. Então vamos começar, dar sequência ao que já vínhamos estudando em lives passadas. Estamos estudando o capítulo 7, livro 2. Hoje começaremos um outro tópico das faculdades morais e intelectuais e provavelmente o tópico influência do organismo também. Isso tudo dentro do capítulo 7, que é o retorno do espírito à vida corporal. Então, na live passada, nós falamos sobre o tópico união da alma e do corpo, encerramos o tópico, e então hoje começamos com esse tópico. Peço desculpas, a voz está um pouco rouca, mas é pelo excesso de fala durante o dia, né? Tanto que me atrasei um pouco para começar aqui a live, estava no trabalho e hoje foi um dia muito intenso no trabalho. Então conversei muito durante o dia hoje, várias reuniões de trabalho, e a voz foi acabando, né? Então, já no final do dia, a voz não está ajudando mais. Então vamos, se porventura ficar um pouco mais baixo aqui, me desculpe, eu pus o volume aqui no mais alto possível para poder ficar bom, né? Mas de fato, realmente a voz está falhando. Não é questão de saúde, não, tá tudo ok, mas é porque realmente hoje foi um dia, eu diria assim, muito corrido, profissionalmente falando. Então, graças a Deus, agora já estou em casa e essa live é um momento de descanso, né? Pelo menos para mim é um momento de grande alegria, um momento em que a gente pode trocar ideias, então isso me alegra, me descansa também, né? Me dá assim uma tranquilidade. Então é um momento que eu vou agora me desligar do meu dia a dia aí corrido, profissionalmente, e nos ligar aqui no nosso estudo, né? Esse momento de confraternização virtual que nós temos aqui, tá certo? Então sejam todos bem-vindos, né? Estou vendo o pessoal de Portland, do Oregon, então muito obrigado pela presença de vocês também aqui. E vamos então seguir com o nosso estudo, a questão 361 do Livro dos Espíritos. Então, o que temos aqui na questão 361? Lembrando que estamos trabalhando com o tópico, começamos o tópico faculdades morais e intelectuais. Aqui leremos somente 3 perguntas, depois iremos para o outro tópico, né? Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Vejamos a pergunta. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Os Espíritos respondem, são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Hoje, essa pergunta pode parecer assim um tanto simples, né? Hoje, né, com o conhecimento que nós temos hoje que eu digo hoje em dia, com o conhecimento que nós temos hoje em dia, pode parecer até uma pergunta muito simples, muito superficial, mas nós temos que lembrar que essa pergunta, esse estudo ocorreu, né, o tempo, a cronologia, no momento nascente do pensamento espírita codificado. Ou seja, Kardec faz essa pergunta no início do seu trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho, e aqui vocês verão, não lerei todas as perguntas, vocês verão que ainda há aquela visão de corpo com espírito. Quando eu digo essa visão, não de Kardec, nem dos espíritos. A ideia comum, o senso comum, vamos dizer assim. O senso comum à época era um corpo que possuía um espírito. Ou seja, era uma vida corporal que tinha espírito. Esse era o senso comum. E é justamente o estudo que Kardec desenvolve, por meio do diálogo com os espíritos, que vai demover esse senso comum.
Então, por isso, essas perguntas têm muito sentido por causa do senso comum da época. O senso comum de que corpo que tinha espírito e não espírito que tinha corpo. Então, por isso, as perguntas são desenvolvidas nesse sentido. Ou seja, partindo do senso comum para um senso crítico. Então Kardec, ao fazer essas perguntas, ele vai demovendo o senso comum e construindo o senso crítico. Por isso essas perguntas são interessantes, são fundamentais, elas são divisores de água, né, simbolicamente dizendo, até esse tipo de raciocínio e depois desse tipo de raciocínio. Tá claro? Então vejamos, as faculdades morais, boas ou más, obviamente advêm dos espíritos, ou do espírito. A moral ou o moral é nosso, não é do corpo. Nós é que somos o ser efetivamente vivente, ou conscientemente vivente. Então, por isso, essa pergunta, ela vai partir desse senso comum e vai dizer que as faculdades morais, boas ou más, são do espírito encarnado e não do corpo. Isso permite-nos fazer digressões, não é o meio que gera a minha conduta, sou eu que tenho uma conduta. E nesse sentido, então, só para clarear um pouco mais essa ideia do senso comum, vejamos a questão seguinte, a 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso de um espírito mau. Vejam o que os espíritos respondem. Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Eu vejo aqui pessoas sugerindo linkar questões, né? Eu estou vendo aqui deixa eu chegar aqui, a Ciomara sugere linkar a questão 804, né? A Lâmia sugere aqui as questões 629, 630, 631, o Márcio aqui sugere a 120, 121, 629, 646, 918, 1006, sugestão do Márcio, Costa já diz a 444, que beleza, que beleza. Vocês estão antenados e estudando bem, né? Pesquisando bem, fazendo os links. Eu estou dizendo para o pessoal aqui do Instagram, né? O pessoal do Facebook não tem acesso ao que vocês postaram aqui. Então, por isso que eu estou repetindo aqui as leituras, né? Sim, são questões que são linkáveis, porque aqui está trabalhando das faculdades morais, e ao trabalhar as faculdades morais, nos remete ao livro terceiro do Livro dos Espíritos, né? Lá as questões 629 à frente, que vai falar da moral, do bem, do mal. Então linka também com as questões comportamentais, lá das questões 840 à frente, as questões iniciais da estrutura do espírito, né, questões 120, 121. Então sim, tem relações, tem relações. O que eu gostaria que nós trabalhássemos aqui, que pensássemos, é sobre esse momento das perguntas de Kardec, dessas perguntas de Kardec, saindo desse senso comum. Porque vejam, esse senso comum na questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? Os espíritos respondem, são indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Ou seja, a pergunta pelo senso comum é sempre do corpo para o espírito. E o que os espíritos estão trazendo aqui nas respostas é uma maneira de dizer, não é do corpo para o espírito, é do espírito para o corpo. Ou seja, não é a pessoa no sentido corpo, é o espírito. Então, se o espírito é de má índole, o ser humano será de má índole, porque o ser
é o espírito. É isso que eles estão querendo dizer aqui. É esse sentido. Então, por isso, eu chamo a atenção para a questão 361, e aí vamos para a questão 364, que pergunta: é o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Olha, por que Kardec faz essa pergunta? Porque, se olharmos a questão 366, que está à frente, havia opiniões de que as diferentes faculdades intelectuais e morais da pessoa encarnada resultaria de tantos outros espíritos encarnados simultaneamente. Perceberam? É como se fosse assim, o senso comum, pelo amor de Deus, era o senso comum. Quando a pessoa mostrava uma faculdade intelectual evoluída, era um espírito. Quando mostrava moral evoluída, era outro espírito. É o que está na questão 366, que nem farei a leitura dela. Então, por isso, cabe a pergunta que Kardec faz. Não por infantilidade, não. É para justamente trazer para os espíritos o senso comum, para que eles possam corrigir o senso comum aplicando o senso crítico. Entenderam? Então, por isso é importante esse conjunto. Porque, óbvio, hoje, com o conhecimento que todos nós temos, não há nada de novo dizer, olha, é sempre a faculdade do espírito, o espírito é a base de tudo. Tudo bem, com o conhecimento que nós temos hoje. Mas aqui era um momento nascente. Então Kardec fazia questão de ir, digamos, para a cultura popular e levar a cultura popular para os espíritos se pronunciarem a respeito delas, dessa cultura popular. Entenderam? A Ciomara aqui nos fala da questão 100 a 113, aquela escala espírita, né? Ali deixa claro, Ciomara, que é a característica dos espíritos. Agora, desencarnados ou encarnados, a característica vai ser a mesma. Ou seja, a índole, o caráter, as duas palavras com o mesmo sinônimo, pelo amor de Deus. A índole, o caráter, é do espírito, não é do corpo. É isso que os espíritos estão tentando dizer aqui. Aliás, tentando dizer, não, estão dizendo que a faculdade moral, a faculdade intelectual é do espírito. Aquela ideia de dizer o espírito é forte, mas a carne é fraca, né, que o Vesmili traz aqui, é uma frase contida não só no Céu e Inferno, mas temos em mensagens esparsas, também na Revista Espírita. Mas é preciso perceber que é o espírito ou não que vai ceder às questões, aspas, da carne. É sempre isso. Então, um espírito imperfeito, exposto a situações convidativas ao erro, tende a errar. Mas não são as circunstâncias que levaram-no a errar. São as circunstâncias que propiciaram uma escolha. E a escolha do espírito foi pelo erro. A escolha que eu digo não é um unidunité, é a escolha característica da índole do próprio espírito. Para reforçar isso, eu sugiro a leitura da questão 260 do Livro dos Espíritos, que já falamos sobre ela aqui em outras lives, ok? Que diz que nós estamos no lugar certo. Nós estamos no momento certo. Nós estamos com as pessoas certas para fazer a coisa certa. Agora, fazer a coisa certa ou não depende de nós. Então, a questão 260, ela vai clarear bem isso. Ela vai explicar bem isso. Ok? Já trabalhamos com ela aqui. Tá? Bom, então nesse contexto, a questão 364, na questão 364, Kardec vem vem colocar aos espíritos se as faculdades intelectuais e as faculdades morais são do mesmo espírito.
Porque a crença comum é que um era de um espírito, outro era de outro, como se tivesse mais de um espírito encarnado no mesmo corpo, o que é impossível. O que é impossível. Então, por isso vem a pergunta. Então, olha a resposta, ou olhemos a resposta que os espíritos dão. Começa com um advérbio. Advérbio é uma maneira muito forte de se dar respostas. Vejam, é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, olha o advérbio, certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, é sempre o espírito. Se dizemos, nossa, essa pessoa é muito inteligente, eu estou dizendo essa pessoa é inteligente no sentido de este espírito é inteligente. Porque nós vamos ver à frente, depois, no outro tópico que fala da influência do organismo. A inteligência é um atributo do espírito. Não confundamos inteligência com cérebro. Cérebro é um órgão. Depois nós veremos sobre isso. Tá claro? Então, o que está dizendo é que sempre é o espírito. E vai ficar mais claro ainda essa pergunta 364 quando olharmos a seguinte, a 365. Quando aqui então, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha que pergunta boa. Porque Kardec, eu já disse isso várias vezes, Kardec ele tem uma habilidade de ir decompondo respostas em novas perguntas, que de uma maneira tal que ele constrói um raciocínio a partir das perguntas. Então vejam, ele pergunta a origem das qualidades, para o espírito dizer é do espírito. Depois ele pergunta se as qualidades morais e intelectuais são do mesmo espírito, para depois ele perguntar. Se fosse uma pergunta mineira, ele diria, uai, por que então que tem pessoas altamente inteligentes e são viciosas? Ou seja, se a qualidade é a mesma, em outras palavras, como disseram alguns aqui citando questões, por que não tem o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual no mesmo nível? É a pergunta que Kardec está fazendo na questão 365. E olha a resposta. É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens. E por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Vejam, cedem, olha o verbo, ceder. Sugiro aqui, deixa eu até anotar para eu não me esquecer depois, a questão 114 do Livro dos Espíritos. A questão 122 também do Livro dos Espíritos. Vejam, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, conhecimento, noutro em moralidade. Isso aqui, gente, é uma resposta perfeita. Uma resposta perfeita. Uma resposta que vem nos dizer que os processos, que no processo evolutivo, progredir intelectualmente, progredir moralmente, são elementos ou são caminhos necessários, mas não são simultâneos. Perceberam? Nós precisamos evoluir moralmente, precisamos evoluir intelectualmente, em ciência. Mas o que os espíritos estão dizendo, o ideal seria, mas não é regra, que essas duas asas batessem ao mesmo tempo. Então eles dizem que há momentos, há encarnações, há circunstâncias
em que nós evoluímos intelectualmente. Há outros momentos, outras encarnações moralmente. Perceberam? Então é preciso perceber que o desenvolvimento intelectual não gera imediatamente o desenvolvimento moral. Mas não se tem o desenvolvimento moral sem antes saber o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Entenderam? Veja, o intelectual não leva ao moral. Eu posso progredir intelectualmente e não me moralizar. Mas para eu me moralizar, eu preciso ter progredido intelectualmente. Intelectualmente, o que eu quero dizer, não é acadêmico, não. Em termos de conhecimento. Porque, vejamos, como agir certo ou errado se eu não sei o que é certo e o que é errado? Perceberam isso? Se eu não sei o que é certo e o que é errado, como fazer o certo e o errado? Então é isso que os espíritos trazem. Nós já estudamos sobre isso, sobre o progresso moral e o progresso intelectual nas questões devidas. Nas questões do livro dos espíritos devidas. Perceberam? Então, o progresso moral não decorre imediatamente do progresso moral, intelectual. Mas, para eu ter o progresso moral, preciso ter o progresso intelectual primeiro. Voltando a dizer, progresso intelectual não é intelectualismo vazio. É o conhecer, é o que eles chamam aqui de avançar em ciência. Ciência do bem, ciência do mal. Lembram quando estudamos isso? Questão 607A, 607B. Então são esses elementos, né? O Márcio diz aqui, são as chamadas duas asas do intelecto, da moral. Kardec trabalha esse raciocínio lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel também gosta muito de usar essa simbologia, muito. Então é exatamente isso, Carlos. Então é esse ponto que aqui nós precisamos entender. Que o fato de ser, de possuir grande conhecimento, não faz a pessoa moralmente melhor. Perceberam? Normalmente, as pessoas moralmente melhores têm grandes conhecimentos, mas não demonstram por quê? Porque são humildes. São serenas. São serenas. Aquele que só tem o progresso intelectual, que falta-lhe na mesma proporção o progresso moral, muitas vezes é arrogante, prepotente, vaidoso. A pessoa que sabe, que tem conhecimento, ela não se preocupa em demonstrar teoricamente o conhecimento. Ela apenas vive o conhecimento que ela tem. São pessoas que não precisam de currículos para anunciar as suas presenças. Perceberam? São pessoas que não se ligam a títulos, nem acadêmicos, nem honoríficos. Nem acadêmicos, nem honoríficos. Sabem que sabem, mas só mostra quando é necessário. Aí percebe-se um intelectual e moral se aproximando. Há pessoas que nós chamamos simples, porque elas não têm o conhecimento técnico, mas têm um conhecimento existencial muito grande, e que naquele momento, naquela encarnação, está desenvolvendo o outro. Perceberam? Aqui o Fábio traz a questão 780 do Livro dos Espíritos, que pergunta aqui, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, e a resposta dos Espíritos decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Foi o que dissemos aqui, justamente. Obrigado, Fábio, por trazer a questão 780, vou até anotá-la aqui do lado também, junto com a questão 365. E vou lá na questão 780 e vou anotar que a 365 tem a ver com ela também, né? Sugiro que façam a mesma coisa.
365, eu já disse aqui várias vezes, nós estamos estudando juntos. Então tem coisas que eu não localizei, vocês localizaram, e eu copio de vocês. Porque estamos aprendendo juntos. Perceberam? Por isso eu sempre digo, eu não estou aqui ensinando, eu estou aqui falando e vocês escrevendo. E nós estamos aprendendo. Eu e vocês. Vocês e eu, vamos dizer assim. Então, muito obrigado, Fábio, por ter lembrado a questão 780, que eu estava pelejando para lembrar e não me lembrava da questão. Né? E você trouxe aqui, eu já anotei aqui para não esquecer mais as correlações, os links. Legal? Obrigado. Percebemos, então, o que está aqui nessa questão 365? Quantas coisas nós temos numa questão? Na 365, quantas coisas? E aí, vejam, mais cedo aqui, muitos citaram questões do Livro dos Espíritos, Carlos, Alame, Xiomara, vários aqui citaram, o David, vários citaram aqui questões do Livro dos Espíritos. O Fábio, né, citou várias questões do Livro dos Espíritos que interrelacionam com essas questões aqui. Quantas foram citadas aqui? Porque estudar o Livro dos Espíritos não é uma leitura cursiva, não é uma leitura linear. Estudo do Livro dos Espíritos é uma leitura transversal, com transversalidade, outros livros com inter-relação entre as questões. É um estudo dialético. É essa a ideia. Por isso eu gosto tanto desse momento nosso aqui. Quanto que nós trocamos ideias aqui. E aqui a Jussara sugere a questão 192 também. Aqui a Xiomara diz, né, vai se costurando, exatamente, não é uma coxa de retalhos, mas é sim uma costura. A gente vai alinhavando de um lado, né, prespontando do outro. Se for necessário, a gente vai chuleando de outro, as linguagens das costureiras, né? Nós vamos fazendo isso. Se for o caso, pomos um remendo aqui, um remendo ali, fazemos barra, pregamos botões, não há problemas. Ok? Essa é a função do estudo. Então aqui hoje vimos questão 361, 364, 365 e outras estavam aqui, como eu disse, como eu digo sempre, não leio todas elas. Lemos aquelas que vão permitindo-nos formar os raciocínios sem prejuízo das outras, óbvio. Mas vocês veem que muitas são desdobramentos. Tá certo? Então aqui fica claro que o ponto, né, vamos usar a linguagem mais bonitinha, a matriz epistemológica desse tópico, é o espírito é a sede. O espírito é a sede das faculdades morais e intelectuais. É o cerne dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões que formam o tópico qualidades morais e intelectuais. Volto a dizer, hoje, pelo conhecimento que nós temos, vocês podem até dizer, mas é lógico, Simão. Mas para a época que as perguntas foram feitas, o senso comum era muito diferente. Hoje, o que para a época seria o senso crítico virou senso comum. Ficou óbvio. Não, lógico, a faculdade é do espírito. Mas para aquela época, se imaginava que uma pessoa podia ter mais de um espírito. um ser encarnado, um corpo, ter mais de um espírito. Veja como era a ideia que corria muitas vezes na época. Então, por isso elas são importantes. Ok? Vamos seguir? Temos ainda tempo. Né? Nosso trabalho aqui são 60 minutos. Né? Aí vamos para outro tópico. Que é a influência do organismo. A influência do organismo. O contexto é o capítulo 7, que fala retorno à vida corporal. Então vimos sobre faculdades intelectuais e morais, e agora um outro tópico,
influência do organismo. Se, de certa forma, vamos fazer uma grande pergunta aqui, como se sintetizássemos todas, vamos ler as outras, óbvio, vamos ler as questões. Se o espírito, uma vez encarnado, ele fica limitado ao corpo, ou se o espírito encarnado tem limitadas as suas faculdades, ou limitadas a demonstração das suas faculdades, por assim dizer, na totalidade. A grande pergunta, talvez uma pergunta seria essa. Então aqui, Kardec vai desdobrar em várias perguntas. E aqui eu vejo algumas perguntas antecipando, nós chegaremos lá, a Marla faz uma pergunta aqui, a Valéria fez uma outra lá sobre doenças. Vamos seguindo que a gente vai chegar aí, vou voltar à linguagem anterior, vamos costurando aqui que a gente chega aí. Né? Se não chegar, a gente deixa alinhavado para costurar depois, para fazer a costura final depois. Questão 367. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? O se identifica aqui é se ele se identifica, se ele se confunde com a matéria, ok? Veja, ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, não é ele identifica a matéria, se identifica com, ou seja, se ele se sente um só. A matéria, responde os espíritos, é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Opa, vamos grifar isso aqui? O espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Eu vou grifar aqui essa expressão inteira. O espírito conserva os atributos da natureza espiritual, reforçando o que está na questão 361, as faculdades. Então, o espírito encarnado, ele conserva os seus atributos, sua história, seus conhecimentos, tá certo? Que há limitações, nós veremos aqui. A sua índole, o principal de tudo isso aqui, a sua índole. E aí segue. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? Opa! Mais uma vez, vejam como Kardec desdobra. Ele perguntou, ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Depois ele pergunta, as faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? Porque se eles dizem que a matéria é só um envoltório, olha que interessante, se os espíritos dizem que a matéria é só um envoltório, como se fosse uma roupa, então Kardec pergunta, se é só um envoltório, então o espírito pode se manifestar livremente? Ele pode exercitar-se livremente? Ou pode exercitar todas as suas faculdades livremente? E aí, os espíritos vão dizer, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Enfraquece o quê? As faculdades. Essa liberdade plena que o espírito quer ter. A Ciomara aqui faz uma alusão à questão 846, que corroboraria esse raciocínio da questão 348. Vamos dar uma olhada lá na questão 846. A questão 846. Vamos chegar lá. Não estou longe aqui. 846. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Interessante. O espírito certamente é influenciado pela matéria que pode dificultar as suas manifestações. Vamos grifar aqui? Que pode dificultar suas manifestações? Daí porque nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade.
O instrumento, porém, não confere a faculdade. Aliás, é preciso que se distingam as faculdades morais das intelectuais. Volta lá na questão que nós já falamos aqui, 365. Volta lá, né? Se um homem tem o instinto do assassínio, seguramente é seu próprio espírito que possui e lhe transmite, e não os seus órgãos. Isso aqui vai corroborar muito bem a questão 361, vai corroborar, até vou anotar aqui, 846, vai corroborar a questão 361, vai corroborar a questão 365, né, que nós já lemos aqui. Então, muito bom, várias questões entrelaçadas. A 134 também, a Adriana diz aqui também. Então, percebamos, voltando aqui à questão 368, dizem os espíritos que o exercício das faculdades espirituais, depende dos órgãos. Vamos dar um exemplo? Não sou, mas suponhamos que eu fosse um pianista. Para eu mostrar a minha faculdade de pianista, eu precisaria de um piano. Se não tiver um piano, como eu vou mostrar que eu sou pianista? Que eu conheço, que eu sei tocar piano? Aqui é uma suposição, porque eu não sei tocar piano. E aí me trazem um piano. Ótimo, me traz o piano, eu digo, agora eu vou mostrar como eu sou pianista. Eu começo a tocar o piano e o som sai todo desafinado. Aí as pessoas vão dizer assim, mamãe, você é ruim, hein? Ô pianistazinho ruim, hein? E eu vou dizer, um momento, desculpe-me, o piano está desafinado. Veja, o piano está desafinado. Por melhor que seja o pianista, o som será sempre o do piano. E aí vou lá, eu afino o piano e eu toco magistralmente. Perceberam? Esse exemplo é o que está aqui na questão 368, é o que está na questão 368A. É justamente isso. Podemos dizer que por melhor que seja o instrumentista, o som será sempre do instrumento. Por melhor que eu toque um violão, o som será do violão. O som não será da minha faculdade. A minha faculdade fará com que eu toque, mas se as cordas estiverem desafinadas, o som será desafinado. É justamente isso. Eu estou trazendo esse exemplo, desculpe-me, até muito simples, muito simplório até o exemplo que eu trouxe, mas é para a gente entender o que está nessa questão, então, 368, 369, quando eles dizem que o exercício das faculdades espirituais dependem dos órgãos, dependem da estrutura física. Vejamos a seguinte, a questão 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Olha a resposta. Sim, e muito opaco. Sim, e muito opaco. A Luciana aqui faz uma pergunta interessante, ela pergunta assim, esse raciocínio vale para a mediunidade também? Luciane, nesse aspecto mediunidade, nós temos dois prismas. Um sim, é o mesmo raciocínio, o corpo. Para que o espírito possa manifestar a sua faculdade, o corpo tem que estar adredemente preparado, ou intencionalmente preparado, ok? Isso está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, logo no primeiro tópico, e também está no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, dizendo lá no capítulo 14 que reticência, né, já tem coisas antes, pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Porém, tal faculdade só se manifesta, porém, tal designativo só se aplica àqueles cuja faculdade se mostra patente de demonstração de fenômenos, O que, veja, o que depende de um organismo predisposto, diz lá Kardec, nesse capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que vai tratar da influência moral dos médiuns, lá no capítulo 20,
vai ser dito, né, que a faculdade radica no organismo, no sentido de a possibilidade da exteriorização. Então esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto, o outro prisma, que não é agora físico, é o moral, é o lado moral. Porque a faculdade mediúnica propriamente dita, ela é desprovida de moral, ela é amoral, desprovida de moral. O uso da faculdade, o uso da mediunidade é que depende do moral do médium, ok? Então comporta duas linhas, dois prismas para responder a sua pergunta, né? Creio que tenha ficado respondido, né? Me fugiu aqui o nome da pessoa que fez a pergunta, me desculpe, desculpe, a Luciane, né? Então, Luciane, por um ponto de vista, sim, aplica-se o mesmo raciocínio, por outro ponto de vista, tem o aspecto moral também. Eu já disse aqui na última live, nós vamos organizar aqui uma sequência de lives para falar de mediunidade. Tá? Eu tenho notado que surgem muitas perguntas aqui sobre mediunidade, e essa semana para mim foi uma semana muito corrida, está sendo, né, uma semana muito corrida profissionalmente falando, então não tive condição de dar uma paradinha, estou trabalhando até mais tarde, né? Mas eu vou ver se talvez um sábado à tarde, sábado que vem, ou semana que vem, a gente separa aí um tempozinho aí, algumas horas, para a gente fazer um bate-papo sobre mediunidade, ok? Que é um tema muito importante. Bom, então percebamos aqui a resposta que os espíritos deram. Se pode ser comparado a um vidro opaco, né, que não deixa a luz ser emitida. Eles dizem sim, muito opaco. Voltando ao raciocínio. Por mais evoluído que eu esteja intelectualmente, eu dependo, para manifestar essa faculdade, eu preciso do meu organismo, do meu órgão, do meu campo, do meu cérebro funcionando bem. Vamos lá na questão 369, que vai ficando mais claro ainda. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os espíritos disseram isso aqui, olha, depende dos órgãos. Mas Kardec ele vai a minúcias. Kardec ele vai no âmago. Então ele faz a pergunta, só que agora criando uma pergunta, uma interrogação a partir de uma afirmativa dos próprios espíritos. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E eles respondem. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade das ferramentas. Perceberam? Que coisa mais tranquila? E aí eu sugiro uma leitura, não vou fazê-la aqui, da Revista Espírita de janeiro de 66, de 1866. Lá Kardec tem um estudo mais, ou melhor dizendo, um estudo pormenorizado, mais detalhado sobre essa questão da influência dos órgãos. Então sugiro a leitura lá na Revista Espírita de um tópico sobre a influência do organismo na Revista Espírita de janeiro de 1866. Ok? Xiomara pergunta, podemos linkar a questão 180? Vamos lá na questão 180, Xiomara. Eu não tenho uma memória tão boa assim que eu vou gravar todas as questões. Vamos ver lá a questão 180. Questão 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Perfeito. Link perfeito, chamar. Link perfeito. Tá certo? Questão 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Olha que pergunta, gente. Kardec vai partir ainda do senso comum, das respostas dadas anteriormente. Ele vai partir desse senso comum
e vai mais uma vez dizer, olha, então quer dizer, esse olho é por minha conta, né? Quer dizer que o desenvolvimento do cérebro, ele influencia no desenvolvimento moral e intelectual? Olha a resposta dos Espíritos. Não confundais o efeito com a causa. Não confundais o efeito com a causa. O Espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Porque a gente tem o hábito de trocar sempre, né, o efeito pela causa. O efeito pela causa. O cérebro é o órgão propiciador da manifestação do espírito, mas não é o órgão gerador da inteligência. Ele é o órgão processador, que processa a inteligência que é do espírito. O ser inteligente é o espírito encarnado, o órgão processador, propiciador da exteriorização da inteligência, o cérebro. E aí, do ponto de vista orgânico, o cérebro comanda tudo. O cérebro é a gênese do orgânico, do ponto de vista orgânico. Mas, pelo prisma espiritual, é um órgão. Pronto. Que vai ter, que tem a sua função, aliás, uma função nobilíssima, que é o comandar todo o corpo. Mas é o espírito que é o ser inteligente. Mas, aí vem, o funcionamento do órgão pode afetar a manifestação do espírito. Não é o espírito que está com vou usar um termo aqui, desculpe-me, é só para fins didáticos, não é o espírito que tem a deficiência intelectual, mental. É o cérebro que não processa da forma que precisa. Perceberam? Vamos voltar? O som do piano, o som é do piano, embora o pianista seja outro. Então, aí sim afeta. E aqui alguém disse, já passou demais, é porque passa rápido demais os comentários aqui, passam muito rápido. A Xiomara diz, ele pode dificultar ou não essa exteriorização. Exatamente isso. Mas vejam, não há uma situação no espírito. A situação é que o espírito está, vou usar um termo que talvez se aplique melhor, está obnubilado, pressionado, limitado, tangido, constrangido numa estrutura orgânica não perfeitamente desenvolvida. Ou não desenvolvida, melhor dizendo. Então, o espírito que está encarnado está num corpo cuja estrutura orgânica, fisiológica, limita-o. Tá claro agora? Acho que ficou claro. O bom pianista está limitado pelo piano desafinado. Tá claro isso? É o que está aqui então na questão 369, que eu sugiro, mais uma vez, que vejam na Revista Espírita uma matéria, um tópico, que está no mês de janeiro de 1866. Ok? A Rejane diz aqui alguns exemplos, né? Autismo e tudo. O espírito está obnubilado, ele está limitado, ele está oprimido pelas condições cerebrais. Desculpe, pelas condições orgânicas, não são só cerebrais, pelas condições orgânicas. Simão, não há um espírito que esteja perturbado? Sim, lógico. Sim, claro, pode acontecer de o espírito estar em desalinho consigo mesmo, está emocionalmente também abalado. Sim, pode acontecer.
Aqui, da Marlene Antônia, ela traz o exemplo de Jerônimo Mendonça, que era limitado pelo corpo para as manifestações físicas, mas não era limitado para as manifestações intelectuais e morais. Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, não conheceu ou não conhece a sua história, um espírita da cidade de Ituiutaba, aqui em Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro. Ele foi chamado de o gigante deitado. Eu não sei agora dizer qual a patologia, se era algo, mas ele não movimentava, não sei se era uma questão de ela, se era uma questão de distrofia muscular, o que era, né? Não sei dizer o que era, não me recordo. Mas ele chegou a ficar, né? foi se debilitando até ficar acamado, sem conseguir movimentar-se. E ele só conseguia falar, não movimentava a cabeça. Volto a dizer, não sei qual era a causa, né? Não sei. E ele viajava para fazer palestras. E ele viajava na cama. Então as pessoas faziam, a gente chamava de cama de campanha, né? Desmontava, levava a cama, ele viajava. E ali ele depois chegava, deitava-se, e aí a cama era levada ao local da palestra. Ele era levado na cama. Ele fazia a palestra deitado na cama nos centros espíritas. E um orador belíssimo. Palestras e super bem-humorado. Aqui está dizendo que era uma artrite reumatoide. A Lília está dizendo aqui a causa. Ele era super bem-humorado. Ele contava piadas. Ele usava o bom humor, como pessoas inteligentes, né, são bem-humoradas, de humores refinados, né, humores inteligentes. E ele então era assim. E limitado pelo corpo, mas não era um espírito limitado. Por isso, muito bem, não sei quem foi dar esse título a ele, né, o gigante deitado. Eu o conheci, assisti já palestras dele ao vivo, o conheci, e era realmente uma pessoa espetacular. Bom exemplo trazido aqui, né? Com toda a limitação física, ele viajava. Ele viajava para diversas cidades, fazia palestras diversas. E tem muitas histórias dele com o Chico. Muitas histórias, muito interessante. Então foi muito bem lembrado, a Marlene Antônia nos lembrou, né, de Jerônimo Mendonça, nosso mineiro aqui de Ituiutaba, né? A gente fala aqui de Ituiutaba, mas de Patrocínio a Ituiutaba são mais ou menos 300 quilômetros, né? Mas pra gente aqui em Minas tudo é ali, né? É um ali de mineiro, né? Bem ali, ok? Cidade, aliás, tem bons amigos lá. Ok? Acho que já estamos atingindo o nosso tempo. Aqui na questão 369, 370, aliás, e aí eu só peço licença, eu lerei a última, a 370A, porque nós encerramos o tópico, né, e depois vamos seguir com outro tópico, ok? Então vamos 370A, peço 5 minutinhos de paciência, para quem quiser ficar, obviamente, né? Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito, unicamente ao estado do espírito, olha o advérbio, unicamente, e os espíritos respondem, unicamente não é o termo exato. Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria que entrava com maior ou menor intensidade o exercício das suas faculdades. Isso é para arrematar, né? Já que nós falamos aqui do alinhavar e do costurar, então vamos falar do arremate, já que hoje nosso símbolo aqui foi a costura, né? Então falamos do alinhavar, do costurar, agora vamos falar do arremate. Então, para arrematar a nossa costura, essa questão 370A, né? Que vai justamente dizer, olha, sim, as diversidades são do espírito, mas precisa se levar em conta as limitações,
às quais o espírito muitas vezes se sujeita a limitações essas advindas do corpo, da estrutura física. Aqui o Ricardo diz, seriam provas? Em parte sim. Na verdade, viver é uma prova. Viver, que eu quero dizer, Ricardo, encarnar, já é uma prova. Então, digamos que sim, é também uma prova. Essas limitações são parte das nossas provas, né? Estar aqui na Terra é a prova maior que nós temos, estar encarnado. É para isso mesmo. E qual prova é essa? Para nos fazer crescer. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Ok? Acho que deu ideia, né, para o nosso tópico, encerramos aqui o tópico, e na próxima live, domingo, né, às 10 da manhã, né, domingo próximo, nós seguiremos com o estudo. Eu vi aqui mais cedo as pessoas perguntando qual é o dia e o horário da live, pessoas que entraram pela primeira vez. Nós fazemos essas lives às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas. Então, salvo algum dia que me dificulte, que eu não consiga, a gente tem tentado manter o calendário, né? Embora foi bom falar isso. Domingo que vem, agora, eu vou propor a nossa live às 10h30. Eu vou explicar. É porque às 9 horas eu tenho uma palestra, eu tenho uma outra live, uma palestra. E aí eu tenho receio que não termine até às 10 horas. Então, para não ficar assim picado, dá 10h10, 10h15, eu já aviso aqui e vou postar depois. Excepcionalmente, domingo que vem, nós vamos fazer às 10h30, tá? 10 horas e 30 minutos, porque eu tenho uma outra live às 9. E isso pode acontecer, gente, porque eu recebo os convites e aí tem os horários e algumas vezes é às 9. Eu evito marcar para as 10 horas. Mas como o nosso horário aqui é mais flexível, né? Somos nós quietos em casa, então eu acabo marcando lives e esticando um pouco ou antecipando um pouco o nosso horário das lives. Até porque elas ficam gravadas, né? Ficam aqui no Instagram, ficam aqui no YouTube, fica no meu canal lá do YouTube, fica no Facebook, no meu canal do YouTube. Então, se não puder participar ao vivo, tá lá gravado, né? Então, no próximo domingo, 10h30, tá certo? Eu vou avisar isso também na postagem. Muito obrigado a vocês pela paciência, por acompanhar. Desculpe mais uma vez a voz aí já cansada do dia, me desculpem, e até domingo que vem, se Deus quiser, às 10h30. Pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês, Deus lhes pague. E até domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.